Pós-college, eu acho que assim, quando eu cheguei, né, na igreja, aqui no college e tudo mais, a primeira coisa que você fala, né, meu Deus, o que é isso, né? Uma igreja desse tamanho, uma realidade totalmente diferente. Só que nunca foi um desejo do meu coração de ficar em São José. Eu nem imaginava isso, não era algo que passava no meu coração e nunca tinha sido algo que eu tinha sentido até então. Só que daí Deus começou a falar comigo e começou a confirmar no coração dos meus pais. Então, eu lembro até durante um dia que eu fui para Botucatu, a gente estava num shopping e daí um moço aleatório parou assim, que conhecia meus pais tipo assim, muito tempo atrás, não sabia da minha realidade na época e começou a falar, tipo assim, Camilo, você não vai ficar nessa cidade, Deus vai te levar para outro lugar e tudo mais. Eu estava no processo do college e estava nesse momento de decisão de eu fico ou não fico e tudo mais. Eu já trabalhava ali no college, então provavelmente eu ia ficar ali e tal. Só que eu não tinha nada no meu coração de desejo disso. A minha expectativa era voltar para uma igreja, liderar, fazer, sei lá, faculdade fora, e ajudando meus pais e afins. Mas daí Deus começou a mudar a perspectiva. E daí começou a abrir as portas para eu ficar e confirmar no coração da minha igreja local a respeito de eu ficar em São José. E daí começou a abrir as portas e foi algo bem diferente, né? Acho que quando você sai do college e começa a trabalhar na igreja, é uma quebra de realidade completa, né? Porque você sai do... Mano, eu tenho 150 amigos para eu não tenho nenhum amigo, né? É tipo assim, você... Bum, acabou todo mundo foi para a sua cidade, todo mundo foi para o seu rolê, e até a galera que é daqui, que era da sua turma, você fica mais distante e tal. Então você começa a criar uma nova realidade. E para mim foi, acho que, um momento de provar mesmo, tipo assim, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para o meu coração, é isso que Deus tem para esse tempo. E foi um processo ali de 1 ano a 1 ano e meio, de Deus moldando isso no meu coração até eu falar, não, é hora de criar raízes. Porque eu acho que quando eu fiquei, né, nessa perspectiva, acho que diferente de vocês, eu ainda tinha muita resistência em criar raízes. Eu olhava e falava, não, tipo assim, não é minha igreja, não é aqui que eu vou ficar. E Deus começou a moldar meu coração até que depois de 1 ano eu aceitei liderar um GDC, entendeu? Eu fiquei 1 ano nessa de tipo assim, não vou ficar. Então foi mesmo uma mudança de mentalidade, onde Deus foi trocando a minha perspectiva até eu falar, não, é isso daqui mesmo, vou criar raízes, vou deixar minhas raízes crescerem. Foi quando tudo começou a fluir, assim, ali em 2024. Foi quando começou a mudar a minha mentalidade, ao entender a família para pertencer, né? E eu comecei a pertencer dessa família e me deixar estar fazendo parte. Então, acho que, na minha perspectiva da minha vida, foi meio que essa. Foi um quebra de realidade, de expectativa com o college para uma vida real de igreja local e começar a servir, a construir pouco a pouco e mostrar o que você carrega e Deus ir se movendo nesse lugar também. E tu? Foi bem difícil. Mas eu lembro que nos primeiros meses, assim, eu fiquei meio confusa assim, com algumas coisas e alguns direcionamentos que o senhor estava mandando. Acho que eu cheguei até a mandar mensagem para o Camilo. Eu falei, a gente tem que incluir na grade alguma aula que vai falar sobre o pós-college. Porque precisa preparar o coração da galera, principalmente de quem volta para casa, né? Porque, assim, você ficou 1 ano fora sendo totalmente transformado. Então, a sua vida foi transformada, a sua mentalidade foi transformada. Só que, às vezes, a gente esquece que a nossa igreja também passou por transformações. Então, quando eu saí, a minha igreja era de uma forma. E quando eu cheguei, ela estava totalmente diferente. Só que eu também estava diferente. Só que eu acho que é o que ele falou, é alinhar expectativas. Porque eu preciso entender que quem passou pelo college sou eu. Não é as outras pessoas que eu vou encontrar lá. Não é a minha igreja. A minha igreja não viveu aquilo que eu vivi aqui. Só que foi muito interessante porque todos os planos que eu tinha feito para o pós-college, do que eu queria levar para lá, do que eu queria implantar para lá, do que eu queria fazer lá, enquanto eu orava e gerava aqui, o Senhor já começou a fazer lá. Então, quando eu cheguei lá, aquilo que eu orava, que eu queria fazer, já estava acontecendo. Então, eu cheguei lá e eu falei, agora eu vou fazer o quê, Senhor? E foi assim, primeiros meses de readaptação também, de eu entender que eu tinha mudado, mas que as pessoas também tinham mudado, e que eu não era melhor do que ninguém só porque eu vim para o college, porque talvez você vai voltar para a sua cidade achando, não, eu fui para o college, eu sou diferenciado. E não é. Você é igual
qualquer outro que está lá na sua realidade. A única diferença é que o Senhor te escolheu para aprender durante um ano e você voltar e implantar na sua igreja coisas que o Senhor deseja fazer. Então, eu lembro que nos primeiros meses, assim, foi um tempo muito de secreto mesmo, de orar e gerar no secreto. Então, nos primeiros meses, eu lembro que eu voltei e antes eu servia ativamente na igreja. Eu cheguei e não servi nem nada, porque eu tinha que me readaptar. E naquele tempo o Senhor pediu mesmo para eu gerar as coisas que Ele tinha pedido para mim no secreto. E foi um tempo bem difícil assim, porque você viveu muitas coisas aqui. Você viveu intensamente, você serviu intensamente. E quando eu voltei e o Senhor pediu para eu ficar no secreto, foi como se Ele estivesse quebrando tudo assim, falado assim: fica na sua, filha, calma aí. Mas foi um tempo em que o Senhor, Ele consolidou todas as coisas que eu precisava para depois eu começar a fazer aquilo que Ele queria fazer e não aquilo que eu queria fazer. Muito bom. E eu creio que é isso com vocês também, gente. Quando você está aqui, o Senhor está fazendo na sua casa, na sua igreja, né? E isso é muito legal. Eu acho que, no meu caso, eu entrei tão, assim, desencontrado no college que, no final, para mim, as coisas já estavam um pouco mais acertadas, sabe? Então, muito do que eu vivo hoje, no final do college, eu já apontava para essa direção, sabe? O Senhor já estava me levando para esse lugar, seja no trabalho, seja na liderança. Mas uma coisa que me surpreendeu muito foi começar a ver tudo que eu aprendi na prática, assim. Então, eu lembro que eu estava fazendo um aconselhamento pastoral e eu tive aula de aconselhamento com a pastora Leila, e sem perceber eu estava usando tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aí era quase como se, eu falando com a pessoa, mas na minha cabeça estava tipo assim: mano, que da hora! Eu aprendi isso, tipo, um mês atrás, eu estou usando aqui, sabe? Então, acho que, para mim, foi muito bacana poder ver, né, tudo que eu aprendi, de fato, sendo aplicado. Porque até então eu não sabia, sabe? Como que eu vou aplicar? É possível aplicar, de fato, o que eu estou aprendendo, né? Mas sim, é possível.